Ele não falha, Ele sempre está presente na minha e na sua vida, amém? Passo então a oportunidade para o profeta Pedro para iniciar essa live com chave de ouro no andamento do culto. Amém, irmãos, capaz do Senhor para os irmãos. Irmãos, quero agradecer a Deus, irmão, primeiramente. Quero agradecer a Deus, quero agradecer o irmão Carlos, irmão, que ele é muito usado por Deus, irmão. E agradeço muito, irmão, porque que Deus usa muito o irmão Carlos, irmão. Deus usa muito ele. E eu quero agradecer a Deus, irmão, que Deus enviou o Carlos na minha vida como amigo e como profeta, né, irmão? O Carlos, ele veio na minha vida, irmão, como um profeta, como um homem de Deus. Porque às vezes, irmão, vem o desânimo, às vezes vem a preguiça, às vezes, irmão, não dá nem vontade de fazer nada, irmão. Às vezes, por causa da luta, por causa das situações que a gente enfrenta, irmão. O diabo usa pessoas, irmão, pra atacar a gente, né? E o diabo usa pra criticar, o diabo usa pra te jogar você lá embaixo. O diabo usa, irmão, usa pessoas, irmão, pra atacar a gente. E até o irmão Carlos também, irmão. O irmão Carlos, ele tem várias situações que ele enfrenta, meu irmão. Várias lutas que ele enfrenta, né? Agradeço muito a Deus, irmão, que eu admiro muito o irmão Carlos, irmão, porque ele está sempre gravando vídeo, irmão, no status. O Carlos, ele está sempre gravando vídeo, irmão, no Facebook. Ele faz a live, né? Ele é um homem muito usado por Deus, irmão. Ele é profeta de Deus, irmão, né? E eu agradeço muito a Deus que Deus está enviando ele, irmão, ele na minha vida para falar do Senhor, né, irmão? Porque às vezes, irmão, irmão, eu não tava nem conseguindo fazer jejum, irmão. Não tava nem conseguindo fazer jejum, Carlos. Não tava nem conseguindo orar, né, o Carlos? Não tava nem conseguindo orar, fazer jejum. Não tava nem conseguindo nem ler a Bíblia, irmão. Não tava, Carlos. Mas é depois, irmão, que o Carlos veio, depois que Deus ele converteu minha mãe, né? Aí Deus me fez que Deus converteu. Deus converteu. Que Deus converteu minha mãe, né, irmão? Né? E Deus converteu minha mãe e Deus enviou o Carlos de volta pra nós. O que eu aprendo, irmão, também? Eu aprendo, irmão, que Deus ele não afasta por mal. Tudo no tempo dele, hein? Tudo no tempo. Porque, irmão, o Carlos, ele sempre foi um homem do Senhor, homem de Deus. E Deus o afastou não porque ele é falso, não. Deus afastou, irmão, porque precisa organizar coisas. Então, irmão, eu aprendi, irmão. Eu aprendi com Deus, irmão, porque Deus afastou, irmão, para Deus organizar a nossa vida, irmão. Não, Carlos. Pra vermos se a gente ia continuar no mesmo caminho. Porque quando Deus começa um processo, Deus começa a bagunçar. É igual a nossa casa, irmão. Pra gente arrumar nossa casa, o que a gente tem que fazer? Tirar de todo lugar. Tirar o sofá, pra tirar a sujeira que tá debaixo. A cama, né, irmão? A gente tem que virar, tem que mexer na cama pra ver se tem alguma coisa, a sujeira embaixo, né, irmão? Então, pra gente arrumar a nossa casa, o que a gente tem que fazer? Temos que jogar todas as coisas fora. É assim Deus, irmão. Né, irmão? Deus organiza a nossa vida, né? Não por mal, mas pra Deus, ele juntar tudo, irmão, tudo que é de Deus. Então, irmão, Deus ele enviou o cara de volta, né, irmão, na minha vida, né? Como homem de Deus, como amigo, como profeta, como irmão também, né, irmão? Eu considero ele como irmão de sangue, né? O cara de sangue, né, irmão? Então, irmão, eu tô aqui, irmão, pra falar do seu irmão, teu irmão, né? Quer já por irmão lá, irmão, a palavra lá fica lá em Gênesis, né? Capítulo 3, do versículo 8. Para falar assim, irmão, quando o homem e a sua mulher ouvir o som do Senhor, Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Na presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aqui está falando, moço, sobre a queda do ser humano. A falha do homem.
Então, irmão, quando Deus criou o ser humano, Deus, se você ver atrás, Deus criou um mundo, irmão, em 6 dias. Então, irmão, Deus criou o mundo em 6 dias. Aí depois Deus, irmão, ele veio na mente, Deus ele veio fazer o ser humano. O primeiro ser humano, irmão, que veio na terra foi o Adão. Então, irmão, Deus ele criou Adão como um homem. Deus ele criou o ser humano, irmão, de forma de barro, em forma de terra. Então, irmão, Deus ele mostrou que Deus mostrou o seu poder, irmão, dando fogo de vida. Deus mostrou o seu poder quando Deus criou o mundo. Quando Deus criou a luz primeiro. Haja luz, porque era tudo trevas, irmão. E Deus falou, haja luz. E depois, o que Deus fez, irmão? Deus ele separou. Deus ele separou, irmão, a luz das trevas, né? Então, irmão, se você vê que Deus, irmão, criou o mundo em 6 dias. Deus ele criou o mundo em 6 dias, depois ele descansou, irmão. Deus ele descansou em 6 dias, né? E Deus criou o Adão. Aí, irmão, o que acontece? O Adão, ele foi o governador. O Adão, irmão, ele foi o braço direito de Deus. O Adão, ele deu o nome de todos os seres viventes. O Adão, ele começou a tomar conta, né, Carlos? O Adão tomou conta, irmão, de tudo ali. E depois, Deus, ele viu que o homem, irmão, Deus viu que não era bom o homem ficar sozinho. Aí Deus, ele fez o homem dormir. E Deus, ele tirou a metade da costela dele, a mulher. Que Deus, ele falou que essa mulher vai ser a auxiliadora, a juntora, né? Então, bom, Deus criou a Eva. E Deus colocou o nome dela de Eva. E aí aqui tá falando aqui, irmão, que depois tá falando que o homem, né, que é Adão, né, que Deus tá falando pro Adão, que Adão ele escutou de Deus, né, que é só a mulher, irmão, comeu um fruto que Deus falou para Adão. Adão, você pode comer tudo que tá aqui, mas menos aquele fruto ali, porque no dia que você comer aquele fruto, você morrerá. Então, bom, Deus avisou, né? Mas aí chegou o tempo, bom, chegou o dia que a Eva começou, ela foi seduzida pela serpente. A serpente, ela seduziu a Eva. A serpente começou a falar para Eva, né? Então a Eva, irmão, ficou curiosa. A Eva ficou curiosa e ela pegou o fruto e comeu. E o que aconteceu? Ela chamou seu marido e deu o fruto pro seu marido, irmão, né? Aqui chega, irmão, chega o dia que Deus chamou o homem. Deus não chamou a Eva. Aqui, irmão, a gente pode entender, irmão, que Deus não chamou a Eva, Carlos. Deus chamou o homem, porque o homem, ele é responsável pela sua mulher. Porque, irmão, toda vez que você subir de cargo, irmão, a cobrança começa a ser maior. Toda vez, irmão, pode ser qualquer cargo, irmão, pode ser qualquer cargo, pode ser levita, pode ser obreiro, pode ser diácono, pode ser pastor, mas tem a cobrança, né? Tem a cobrança. E quanto mais você sobe de nível, quanto mais você sobe de cargo, mais a cobrança aumenta. Porque é igual na empresa. Quando você está na empresa, você começa a ser atendente. Atendente, ele vai ser cobrado pelo seu cargo, pela sua função. E quando o atendente, bom, ele começa a subir de cargo, a cobrança já é bem maior. Porque ele se torna instrutor, né? No trabalho onde eu trabalho, é atendente, é instrutor, aí depois é supervisor. O supervisor, ele toma conta da cozinha, né? Que é um cargo maior. Então, quanto mais você sobe de nível, irmão, de cargo, aumenta a cobrança. Até o nível também, irmão, o nível do seu espírito. O seu espírito é espiritual. Quando você começa a fazer jejum, quanto mais jejum, o seu nível de espírito, irmão, começa a mudar. Você começa a ter mais discernimento. Deus, ele abre os seus olhos espirituais. Você começa a ver que outras pessoas ela não vê. Então, irmão, quanto mais você sobe de nível, mais tem cobrança maior. Então, irmão, Deus, ele falou para o homem, né?
E vou deixar aqui para os irmãos aqui uma referência, irmão. E fala aqui, irmão, lá em Salmos 139, no versículo 7 e no versículo 8. Para onde me irei? Aqui tá falando, irmão, do Davi, né? No Salmos de número 139, do versículo 7 e 8. Que Davi começa a clamar ao Senhor, Davi começa a orar, Davi começa a clamar. Aí o Davi começa a falar assim, irmão: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali da tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Então, irmão, Davi, ele começou a clamar ao Senhor, irmão, ele começou a orar. Ele falou assim que onde ele estiver, irmão, Deus está. Então não tem como, irmão. O Adão, ele começou a esconder de Deus. Ele começou a esconder atrás da árvore. O Adão começou a pegar uma para de... Pegou uma folha. Ele começou a cobrir o seu corpo, né? O Adão, ele achou, ele ficou com vergonha. Ele ficou com medo. E Deus falou para Adão: Adão, aonde você está? Só que, irmão, não tem como esconder de Deus, irmão. Tudo que eu e você fizer, irmão, não esconde de Deus. Não adianta, irmão, o ser humano achar que está escondendo do homem. Ah, eu vou enganar meu irmão, eu vou falar que eu vou pagar ele, mas depois começa a enrolar ele. Aí começa a enrolar o irmão, a pessoa que você deve, né? Quando você compra alguma coisa, uma pessoa, né? Que a pessoa tá vendendo algum creme. E a pessoa, irmão, te engana você, né? A pessoa fala que vai te pagar, aí depois enrola, né, irmãos? É assim, irmão, é assim em todo lugar, né? A gente começa a comer, ou se a pessoa cometeu um pecado com Deus, ou erra, aí a pessoa ela falar com você, ela pode ser o seu amigo, mas depois, quando ela vira as costas, ela fala mal de você, depois ela te xinga, ela fala mal. Aí depois, quando você vira lá na frente, você acha que ela é amiga, mas depois ela começa a te humilhar. Ela fala que você não é ninguém. Só que aí depois, bom, você vira lá na frente, por quê? Mas, bom, Deus, ele vê tudo. Deus, ele vê o futuro. Deus, ele vê tudo, irmão. Se a pessoa é verdadeira, se a pessoa é falsa. Deus, ele revela, irmãos. Então, irmãos, aqui, depois, quando Deus chamou a serpente, né, irmãos? Quando estava todo mundo junto ali, irmãos, estava a serpente, o Adão e a Eva. Então, irmão, Deus condenou todo mundo. Deus condenou, né? Deus, ele falou para Eva que a mulher ia sofrer dor de parto, a serpente ela ia rastejar, e Deus ia enviar alguém que ia ferir o seu calcanhar. E Deus falou para o homem que do homem ele vai ter que irmão Carlos, ele vai ter que suar, né? Para ele comer do pão, ele vai ter que suar, irmão. Para ele ter sustento, ele vai ter que suar do seu suor, do seu trabalho. Vai virar a morte. E vai virar a morte também. Então, irmão, é isso, irmão. Porque Deus, irmão, ele cobrou todo mundo, ninguém saiu inocente. Quer dizer, irmão, então não importa, irmão, quando Jesus voltar, quando vir aquele grande dia, irmão, quando vir o julgamento, quando Jesus voltar, ninguém vai escapar do julgamento, ninguém vai escapar da condenação. Todo mundo, até o morto, irmão, até o morto vai ressuscitar, né? Ninguém vai escapar, irmão, da condenação. Ninguém, Carlos. Eu, o Carlos, ninguém, irmão. Pode ser pastor, pode ser a pessoa que estiver lá em cima, né? A pessoa que está lá em cima no patamar. A pessoa pode tomar conta de igreja, mas se ela não souber cuidar, Deus está vendo. Pode demorar, irmão, pode demorar. Porque tudo que você faz, a gente planta, colhe. Então, irmão, quer dizer o que? Hoje a gente fala o juízo divino, a queda do ser humano. Quer dizer que
Todo mundo, irmão, todo ser humano é falho. Ninguém é perfeito, irmão. Por isso que Deus viu, irmão, que o ser humano não tem as suas falhas. Mas mesmo assim, irmão, Deus mostrou a sua fidelidade. Deus mostrou o teu amor, né, irmão? Né, Carlos? Deus mostrou a tua misericórdia. E pra você ver, irmão, que a gente se arrepende quando a gente começa a cair, quebrar a cara. Quando a gente quebra a cara, irmão, a gente se arrepende. Quando a gente falha, quando a gente erra. Pode ser com qualquer um, irmão. Pode ser com o nosso amigo. Eu posso errar com o meu irmão Carlos, porque eu não sou perfeito, eu sou falho. Aí vai do meu irmão Carlos, se ele me perdoar ou não. Né, irmão? Vai do caráter de cada um, irmão. Cada um tem o seu caráter. Tem pessoa que tem o seu caráter de julgar. Tem pessoa que tem caráter de falar mal. Então, irmão, cada um tem o seu caráter, irmão. Nem todo mundo, irmão, tem o mesmo caráter. Ah, mas e a pessoa que serve a Deus? Eu não sei, irmão. Só quem sabe é Deus. Ah, mas igual eu falo assim, mas eu vou falar do meu irmão Carlos. Não. Por que eu vou falar do meu irmão Carlos? É só porque que ele errou. Mas ninguém sabe como que ele é na casa dele, como ele é na casa dele, como que ele é na vida particular. Só porque, irmão, que ele errou, que eu vou ter que meter pau nele, irmão. Vou ter que criticar ele, vou ter que falar mal dele. Não. Aí tem que entregar no mão de Deus, irmão. Né? É assim eu e você, irmão. A gente não pode meter pau na pessoa só porque ele errou. Né, irmãos? A gente não pode, mas só porque que o irmão, ele fez isso comigo, só porque ele errou comigo. Então quer dizer que todo ser humano, irmão, é falho, né, irmão? Muitas vezes, irmão, a gente vê, irmão, que a gente, irmão, não tem muita oportunidade, né? A gente não tem, irmão, muita oportunidade para falar do Senhor, irmão. A gente não é muito bem-vindo, a gente não é bem recebido, irmão, em vários lugares. Em vários lugares, irmão, a gente não é valorizado. É assim com o meu Carlos também, com o Carlos. Tem lugar que a gente vai, irmão, a gente não é valorizado. A gente não é bem visto, a gente não é bem recebido, mas o que a gente faz, irmão? A gente entrega no mão de Deus. Pra isso tem as lives. Né? Não, Carlos. É por isso que tem a live aqui, irmão. Porque as pessoas podem fechar a porta na nossa cara. Mas o que a gente vai fazer? A gente não vai parar de falar de Deus. Não vai, Carlos. Não é por causa de pessoas assim, mas eu vou dar oportunidade só pra pessoas de fora, pra pessoas virem aqui, porque tá mais tempo. Irmão, não importa o tempo, irmão, não importa o tempo. Se você tá mais tempo se tá mais tempo não, Carlos, ministério. Bom, não importa o tempo, não, irmão, o que importa é o coração. Porque, irmão, Jesus, irmão, ele era simples. Jesus, ele tinha roupa simples, irmão. Mas os fariseus, ele era as leis. Bom, Jesus, ele não teve medo, irmão, de falar a verdade pros seus fariseus. É assim eu e você, irmão. A gente não pode ter medo de ninguém, irmão, de nada, irmão. Só de Jesus. Mas o irmão tem mais tempo que eu. Não importa, irmão. Só porque tem mais tempo que nós, a gente vai ficar quieto, né? Não, Carlos. Não importa, irmão. Porque Jesus, irmão, ele era simples. Em nenhum momento ele falou assim, eu sou Deus. Eu que criei vocês. Jesus, ele não falou para os fariseus que ele era Deus. O que Jesus fez? Ficou em silêncio, irmão. Ele só falou a palavra. Então, irmão, eu e você, se tem alguém aqui, irmão, que não é valorizado, se tem alguém aqui, irmão, que está machucado por causa de lugar, um lugar que a gente não é bem recebido, um lugar que a gente não é valorizado, que a gente é humilhado, a gente é criticado, a gente é julgado. Então, irmão, vamos continuar pregando, vamos continuar falando da palavra. A palavra, irmão. Porque Jesus, mesmo que ele foi julgado, mesmo que ele foi zombado, mesmo que ele foi cuspido na cara, mas ele não deixou de falar da palavra do Senhor. Então, irmão, vamos falar do Senhor. Vamos falar da palavra. O que quer dizer, irmão? O Adão, ele teve vergonha. A Eva, irmão, ela pegou o fruto e comeu. Então, muitas vezes, irmão, a gente vai comer frutos, irmão, que às vezes, irmão, a gente erra, a gente é falho. O que quer dizer?
a gente tem que comer da palavra. O que a Eva comeu do fruto, a gente tem que comer do maná, da palavra do Senhor. O Adão, mano, ele teve vergonha. O Adão escondeu. Então não adianta, mano. Não adianta aí você querer esconder de Deus, porque não tem como esconder de Deus. A pessoa pode enganar a outra pessoa. Ah, pode ficar em paz, que eu vou chamar você para comer o café da manhã. Aí o que acontece? Aí passa um dia, passa outro dia, né, Carlos? Ah, pode ficar em paz, Carlos. Eu vou chamar você para você pregar a palavra lá no Senhor lá. Aí começa, aí enrola o irmão Carlos, enrola. Aí pode demorar anos, pode demorar dias. Por quê? O homem pode prometer e não cumprir, mas o que Deus promete, ele cumpre. Quer dizer, o homem ele pode prometer, e o homem ele pode falhar, ele não cumprir. Mas pode ter certeza, irmão, o que Deus promete, ele cumpre. Ele cumpre a sua palavra. Pode ter certeza, Carlos. O que o homem ele promete, ele não cumpriu, Deus ele cumpre. Amém? Então essa é a palavra, irmão. A gente não pode ter vergonha. Não tem como esconder de Deus. Não tem como. Ah, eu vou aqui, eu vou ali. Ah, eu não vou fazer que eu tô aqui na igreja aqui, mas ninguém sabe do meu pecado. Não, irmão. Mas Deus sabe do pecado. Mas Deus sabe se você tá pecando ou não. Ou se você tá certo com Deus ou não. Se a gente deu brecha ou não. É Deus que sabe, irmão. Por isso que Davi falou, irmão. Aqui, ó. Por isso que Davi falou aqui, irmão. Lá em Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O Jonas queria fugir de Deus. O Jonas, ele queria ir para outra cidade. O Jonas. Mas o que aconteceu? Deus enviou um peixe grande para engolir ele. Então, toda vez, irmão, que você fugir do propósito de Deus, toda vez que você fugir do caminho de Deus, irmão, Deus vai enviar um peixe grande. Pode ser, não sei o que é, irmão. Pode simbolizar a perda, pode simbolizar a luta, a prova. É isso, irmão. Amém? Essa é a palavra. Forte, hein? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Deus é todo poderoso. Irmão, antes da gente entrar na próxima palavra, eu queria trazer um louvor para nós. Eu creio que esse louvor vai entrar com a próxima palavra dessa tarde. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu vou chamar o profeta Pedro para louvar. Amém, Carlos. Pra gente já entrar com tudo na próxima meditação. Amém, irmão. Quem vai para os irmãos aqui? Eu e o irmão Carlos aqui, irmão. A gente é falha, a gente é ser humano, né, irmão? Aí a gente tá falando do Senhor aqui, irmão. Mas se alguém quiser compartilhar com pessoas, compartilhe, irmão. Né? Não, Carlos? Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Vai adorando Ele aí nesta tarde. Vai glorificando o nome do Senhor nesta tarde. O Senhor tem providência, o Senhor tem livramento, o Senhor tem direção, o Senhor tem discernimento da palavra. Ele diz para nós hoje: tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia, glória a Deus. Vai levantando aí, vai adora, glorificando. Senhor, adora. O Senhor tem restauração para a tua Deus tem. igreja, Deus para tem os teus servos que milagre. clamam, que o Deus tem necessitam. grande milagre para você nessa vida, irmão. Vai levantando. Você que está aqui, você vai receber a resposta de Deus. Espírito Santo. Você vai receber a resposta de Deus, irmão. Irmã. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata.
Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos. Deus continue abençoando a nossa vida. Aleluia. Vamos entrar na ministração da palavra hoje, a qual já foi citada no começo. Vamos entrar numa nova palavra também, a qual vai ser parte com a palavra que foi ministrada no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante, onde a palavra diz: e ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve essas coisas. Diz o Amém, a fiel, verdadeiro testemunho, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno e não és frio e nem quente, é forte. Vomitarei da minha boca, porque tu diz: eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes o que é não vou citar o nome aqui, mas miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro refinado, fogo para que tu seja rico, e vestes branca para que tenhas te vista, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas os teus olhos com cílios para que possas ver. Todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, eu repreendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu virei, abrirei a porta e virei a ele, e cearei com ele, ele comigo. Aos que vencer, permitirei eu que assente-se comigo no meu trono, assim como eu também assentarei e estou assentado ao trono de meu Pai, e em um trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra é meio complicada hoje, porque a gente sai do princípio da criação de Adão e Eva e vamos entrar lá no fim do Apocalipse, aonde uma das igrejas do Apocalipse não se agradou a Deus, a igreja de Laodiceia. Mas quem é Laodiceia? Laodiceia, a palavra diz, era uma cidade mais rica da Frígia, conhecida por suas produções de lã preta e brilhante, por seus serviços bancários e produtos feitos de pó frígio e misturado com óleo, tomado para os ouvidos e colírio. Ou seja, Laodiceia era uma igreja que tinha bens lucrativos. Laodiceia não se necessitava, quando se falava do assunto dinheiro. A igreja podia colocar os melhores mantimentos, os melhores equipamentos, as melhores prodíncias que ali estavam aos níveis da necessidade. Laodiceia não necessitava de uma falha na parte financeira, pois tinha recursos. Só que algo chama atenção. Laodiceia era muito complicada na parte ministerial de bens, mas não era alicerçada ao Espírito Santo. Pois eles diziam assim: a gente precisa de algo, a gente tem, a gente precisa comprar algo, a gente almeja, pois temos recursos para isso, mas não tinham o Espírito Santo do Senhor. Porque Laodiceia, ela podia ter o maior bem que pudesse na face da terra, mas ela não tinha o Espírito Santo. Laodiceia perdeu o fervor espiritual. Por quê? Porque devido ao cálcio que tinha na água, causava um mau estado e dando vontade de vomitar nas pessoas. Ou seja, o que isso referia com a palavra? Laodiceia era morna. A palavra diz que Laodiceia não era uma igreja quente na palavra, quente no temor, quente na unção, mas também não era fria. Ela não recusava que falava de Jesus, ela não recusava a pregação da palavra, ela não recusava que falasse da palavra de Deus, mas o coração estava pegado aos bens e não à pregação e adoração da palavra. Então, Laodiceia, ela começa a entrar naquele negócio de andar em cima do muro. E aí na carta à igreja de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada e nenhum pecado da imortalidade. Ou seja, Deus estava dizendo: Laodiceia, Laodiceia,
tu tem bens lucrativos, mas tu não tem o Espírito Santo do Senhor, tu não está alicerçada no Senhor, tu acha que tudo se resolve na prática do dinheiro, mas não se resolve na prática do Espírito. Tá certo, vocês podem conquistar tudo que vocês quiserem dentro da casa do Pai, mas e o Espírito Santo, aonde fica? Vocês podem colocar o melhor altar, a melhor cortina, a melhor cadeira, o melhor bebedor, o melhor pintura, o melhor piso, a melhor igreja, o maior salão. Mas aonde entra a palavra aí, Laodiceia? Vocês podem ter todos esses atributos da terra, mas e dos bens espirituais? O que isso vai significar para vocês? A igreja de Laodiceia era de Cristo, mas o que o Senhor diz a seu respeito é que ela lhe causava náuseas, e a igreja de Laodiceia não gerava alegria no coração do Senhor Jesus. Pelo contrário, o que ele sentia era a vontade de vomitar. Uma igreja que não tinha mais aquele temor, uma igreja que não foi como a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, duas igrejas que oravam, não se importavam com os bens, se importavam com a presença. Hoje está acontecendo isso. Hoje, muitos pregadores estão apegados a chamar os grandes profetas do Senhor que paga 10, 15 mil reais para chegar na igreja e pregar 1 hora, para louvar 3 hinos, mas esquece que há profetas muito mais renomados do que grandes profetas que se dizem pregadores, mas que cobram altos valores. A palavra não diz que temos que cobrar para pregar a palavra. Jesus não cobrava para pregar, Paulo não cobrava para pregar, e Laodiceia era essa mesma igreja. Era uma igreja que se preocupava com os bens lucrativos e não com a palavra do Senhor. Então ela se torna morna. Por que morna? Porque não era edificada em Deus, mas também não era contra o Espírito Santo. Ainda existiam alguns que pregavam, que adoravam a Deus, mas não eram todos, eram bem poucos. Então o que a palavra diz? O perigo da indiferença espiritual é a ilusão da autossuficiência e a necessidade de discernimento espiritual. O amor persistente de Deus é o convite à indeterminada intimidade com Cristo. Ou seja, Deus fala para Laodiceia: por que tu não abandona tudo que se faz dos bens lucrativos e se apega na palavra? Por que tu não adora? Por que tu não ora? Por que tu não clama? Por que tu não prega? Por que tu não almeja a oração, a vigilância? Mas era porque Laodiceia já se corrompeu com as coisas carnais e não com as espirituais. Por isso Deus diz: não ajuntei tesouros na terra, não juntei tesouro na terra onde prata e ferrugem o corrói e onde ladrões minam a roubar, mas ajuntei tesouros no céu. Deus diz por quê? É um alerta para a igreja não se tornar complacente espiritualmente e para buscar a verdadeira riqueza espiritual em Cristo. Então Deus está dizendo que se apega no Senhor, confia no Senhor. Laodiceia foi morna. Laodiceia desagradou totalmente a palavra de Deus. Deus o recusou ao vomitar, ao desejar conhecer a igreja de Laodiceia. Porque Deus olhava e falava: Laodiceia, Laodiceia, até onde tu vais com essa falha? Até onde tu vais desse jeito que anda? E Laodiceia dizia: Senhor, a gente o adora, a gente o busca, mas Senhor, a gente tem todos os tributos na terra para ter do bom e do melhor para tua casa. O que tu precisar, a gente pode ir lá comprar, colocar na tua igreja e edificar ela. Mas o Senhor fala: eu não quero que você coloque o melhor templo, a melhor cadeira, o melhor altar. Eu quero a tua alma em oração ao meu espírito, para que nós se juntemos e levaremos a salvação para a tua alma. O Senhor não estava se apegando às riquezas que Laodiceia podia exercer a Deus. Ele estava apegado ao Espírito Santo que estavam em Cristo Jesus. Porque não era todos que faziam essa corrupção. Ainda existia poucos servos em Laodiceia que pregavam.
Por isso Deus diz: aquele quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu abrirei. Deus estava dizendo para Laodiceia: eu estou à porta e bato. Aquele quem ouvir, renunciar ao que não é de Deus, renunciar ao que não está em Deus e se achegar a Deus, eis que eu vou abrir a porta e você entrará, e eu cearei com ele e ele ceará comigo. Será que é tão difícil hoje a gente abrir mão daquilo que não vem de Deus para se achegar a Deus? Será que é tão difícil a gente deixar para trás o que não é do Senhor e andar na verdadeira comunhão do Espírito Santo? Deus ele fala assim: filhos meus, andai-vos na verdadeira doutrina da palavra, porque ela edificará teu ministério, ela edificará teu espírito, ela edificará a tua graça. Deus dizia o que para Laodiceia? Laodiceia, não adianta ter riquezas, não adianta colocar do bom e do melhor dentro da minha casa. Se tu não tem o Espírito Santo em mim, nada se adianta, tudo se torna em vão, e aí você perde a salvação por coisas tão patéticas. Laodiceia, volte ao temor do Espírito Santo, porque se eu voltar hoje, tu não subirás. Se eu voltar hoje, a maioria ficarás. Se eu voltar hoje, a maioria prestará as contas das suas obras. É o que Deus diz a Laodiceia. Laodiceia, então, o que? Não era quente, não era fria, era morna, estava lá. Adorava de vez em quando, mas aí usava as doutrinas da carne. Louvava de vez em quando, mas usava recursos da carne. E isso desanimou a Deus. Fez com que Deus desejasse vomitar essa igreja. E ela foi uma das igrejas que não recebeu totalmente, 100% a salvação. Muitos perderam a salvação ali. Por quê? Pela desobediência. A desobediência gera consequência. A desobediência gera atributos negativos para a nossa vida. Será que hoje as coisas que estão dando errado, será que hoje as coisas que não estão dando certo, será que hoje as coisas que parece que ia crescer, mas diminuiu, realmente é o inimigo colocando na nossa vida? Será que realmente é o inimigo que está tentando tirar o nosso chamado? Será que tudo é o inimigo que faz de mal para a nossa vida? Será que tudo é o inimigo que é o problema da nossa necessidade? É verdade. Sim. Não é o inimigo. Verdade. É algo que muita gente agora vai ficar de bico caído. É a tua falha, é o teu erro. Você não assumir os teus erros e questionar os outros. Ah, eu não errei, mas é o inimigo. Ah, eu fiz errado, mas é o irmão. Ah, eu errei, mas é o inimigo que fez eu errar. Ah, eu errei porque o irmão andou errado. Peraí, você está pegado no inimigo ou você está pegado em Deus? Você está pegado no irmão ou você está pegado em Cristo Jesus? Eu não estou entendendo. A palavra diz: fazer-vos adoradores do Senhor, não adoradores do homem e do inimigo. Como que o inimigo pode derrubar teu ministério? Muito simples, é só você deixar seu coração aberto e ouvir o que o mundo diz e colocar em prática. O inimigo não pode entrar no seu coração se o seu coração está em Deus. Ele não pode entrar no seu coração se você está prostrado a Jesus Cristo. Então, nem tudo é o inimigo. Muitas das vezes é nós mesmos que erra e não quer assumir, não quer falar que errou, quer pagar de verdadeiro adorador, mas na verdade é mais pecador do que muita gente que a gente fala lá fora. Então, tomamos cuidado. Assume aquele erro que você cometeu, para que amanhã Deus não levante um profeta e fale assim: você está nessa situação que você está, mas não é por conta do inimigo, é por conta da sua desobediência, porque tu está errando e não quer assumir o erro que tu fez, e está questionando quem não tem nada a ver com o teu erro, e é por isso que Deus não vai operar na sua vida, até você assumir sua consequência. Aí você sim, mostrando que você é pecador, que você é errante, Deus vai poder trabalhar no teu ministério. Então o que Deus fala nesta tarde é o seguinte: será que isso que está te impedindo de adorar a Deus é o inimigo? Ou é você mesmo que está fazendo algo que desagrada a Deus, mas não quer dar o braço a torcer e assumir que é você que está errando e tem que se reconsertar para Deus poder usar você novamente? É o que Deus falou para Laodiceia. Desapega do que faz a condenação vir na sua vida e começa uma nova caminhada em Deus. E aí sim, eu vou entrar com o Espírito e você vai voltar a fazer aquilo que Deus ordenou na tua vida. Então, ó, não é tudo inimigo não. Muitas das vezes é a tua desobediência. Então começa a fazer as coisas em Deus. E se errou, pede perdão a Deus e vai na igreja. Não é pecado você falar para a igreja inteira: ó, errei, fiz errado, peço perdão. Eu já fiz muito. Confesso que o irmão Pedro já deve ter feito isso muitas das vezes. É verdade. Não é pecado você falar para a igreja: errei,
Peço perdão, pastor, peço perdão, igreja, eu errei, mas estou aqui para reconsertar. Não. O pior pecado que tem é você saber que errou e entrar na igreja pagando de santo. De que não errou, de que a culpa não é sua. E aí você fica com aquele ego maior que na hora que Deus pegar e falar assim, desce do altar porque você não convém de ser um pregador da minha palavra, eu quero ver o que você vai arrumar. Não adianta voltar pro mundo e falar assim, eu saí da igreja porque Deus me abandonou, eu saí da igreja porque o pastor me abandonou. Aí Deus vai falar, mentira, tu saiu da igreja porque tu não é profeta, porque tu tá errando, mas não quer assumir teus erros, tá culpando o irmão que não tem nada a ver com teus erros, então por isso que você tá aí hoje, e eu não te abandonei, porque se eu te abandonasse, você nem vivo estava mais, porque o inimigo vem pra matar, roubar e destruir. Verdade. Então assume teus erros, pra você ver o que Deus vai fazer na sua vida, irmão. Passa pro obreiro Pedro nesta tarde. Amém. Só pra falar aqui, irmão, só pra comentar, irmão, que o irmão Carlos falou aqui, irmão, é muito forte, irmão. A palavra é muito forte. Deus tá usando aqui, a gente aqui, né, Carlos? Irmão, a gente tá sendo usado, irmão, como instrumento, irmão, nas mãos de Deus, né? É que o irmão Carlos, a gente quer ser, irmão. A gente quer ser instrumento nas mãos de Deus, né, o Carlos? Então, irmão, a palavra de Deus, ela fala assim, irmão, lá, Isaías 59, no versículo 2. Ela fala assim, irmão: contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Os seus pecados esconderam de vocês. Por isso, ele não os ouvirá. É por isso, irmão, que tem muitas pessoas, irmão, que buscam Deus. Tem pessoas que têm cargo. Tem pessoas que pregam, eu prego bonito. Tem irmão que prega bonito, irmão. Tem irmão que prega a palavra, né, Carlos? Tem irmão que prega, tem irmão que faz de tudo, irmão. Aí tem aqui a palavra assim, ó. Aqui, ó. O povo reclamava que Deus não respondia os jejuns e as orações deles, como visto no início do capítulo 58 e 59. Aqui, irmão, o Isaías, ele estava pregando, Carlos. Falou pro povo judeus, o povo de Israel. O povo de Israel, irmão, estava reclamando, estava murmurando a Deus, porque que a oração não estava sendo respondida. Aí o Isaías começou a falar: as nossas maldades, irmão, separam do amor de Deus. Então, irmão, Isaías estava sendo usado pelo próprio Deus. Deus usou Isaías para alertar o povo que os pecados nossos, irmão, separam do amor de Deus. E é por isso que a gente é por isso que a gente, irmão, não vence batalha. É por isso que a gente não vence a luta, não vence a prova. É por isso, irmão, que a nossa vitória não chega. Muitas das vezes, irmão, a nossa oração não passa nem do teto. Por quê? Porque muitas vezes, irmão, tem nossos erros, a nossa desobediência. Por quê, irmão? Porque o nosso pecado, irmão, separa do amor de Deus. É por isso, irmão, que tem pessoas que estão na igreja, já faz tanto tempo que tá na igreja e não enche pessoas, a igreja não tem milagre, né? Por quê? Porque não tem evangelismo, porque às vezes não tem obediência a Deus. Porque se a gente não fazer evangelismo, a gente tá fazendo falta com Deus. Porque na Bíblia fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não é só, né, todo nós, irmão. Se a gente não fazer jejum, se a gente não obedecer ao Senhor, se a gente não cumprir o Evangelho, se a gente não pregar o Evangelho, se a gente não fazer evangelismo, irmão, a gente tem que fazer evangelismo, não é só na igreja não, irmão. Não é só no altar, não. A gente tem que falar de Deus, irmão. É na rua. O nosso altar não é só na igreja. O nosso altar, irmão, é o nosso coração. O altar, irmão, é o meu coração e o seu coração. O altar, irmão, simboliza a intimidade com Deus, comigo e com Deus, irmão. A intimidade. Então, irmão, não é só na igreja que a gente tem que pegar a palavra, não, irmão. A gente tem que pegar ali fora, ali, ó. Tem muitas pessoas, irmão, que tem coragem de pegar no altar, mas não tem coragem de pegar no macumbeiro. Tem muitas pessoas, irmão, que pregam a palavra na igreja. Tem muita pessoa, irmão, que prega só no altar, mas não vai no UPA, não vai no macumbeiro, não vai no mendigo. Não tem coragem de falar pro mendigo: ó, mendigo, ó, irmãozinho, Jesus te ama.
Não tem coragem de falar pro mendigo, irmão, que Jesus ama ele. Não tem coragem de pregar pro mendigo. Não tem coragem de pregar. Irmão, hoje em dia uma pessoa só tá pregando só no altar, irmão. Mas não é só no altar não, irmão. O altar, a gente tem que pregar para toda criatura, né? A Bíblia fala. E de pregar evangelho a toda criatura, não é só na igreja não. Não é só no altar não. Temos que pregar aqui na rua, irmão. Temos que pregar pro macumbeiro. Temos que pregar pros pedófilos. Temos que pregar pro estuprador. Porque não importa não, irmão. A pessoa pode ser o que for. A pessoa pode ser estuprador. A pessoa pode ser assassina. A pessoa pode ser traficante. A pessoa pode ser mulher de prostituta. Irmão, pode ser o que for, irmão. Deus não faz acepção de pessoa. Eu e você, irmão. Quem é e você? Ah, eu vou pregar só aqui na igreja. Ah, eu vou pregar só pro irmão aqui só. Não, irmão. Temos que pregar para a pessoa que está lá no fundo do poço. Jesus, irmão, ele pregava só para pessoas que estavam lá no fundo do poço. Jesus não pregava pro fariseu da lei. É fácil você pregar para pessoas que são perfeitas. Perfeita fala assim. A pessoa que não rouba, a pessoa que não trafica. Ah, tem pessoas que vai. Mano, irmão. Tem pessoas que falam pra gente, irmão. Ah, eu não roubo. Ah, eu não trafico. Então eu não cometo pecado, não, irmão. Deus sabe, irmão. Deus conhece o pecado de cada um de nós. A gente só quer pregar só a palavra. Mas se a pessoa falar assim, que não rouba, que não trafica, amém. Amém, glória a Deus. Amém, irmão. É porque a pessoa é honesta. A pessoa é honesta, mas a pessoa fala que não rouba, que não trafica. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Jesus falou para Nicodemos. O Nicodemos, ele era um chefe, irmão. Ele era um príncipe. Mas o que adianta você ser príncipe e não ganhar coisa com Deus? E não ter salvação da alma? O que adianta eu e você ser maravilhoso? Nossa, ele é maravilhoso. Mas e a salvação da alma? Será que eu e você vai ser salvo? Nossa, o irmão tá na igreja. Nossa, o irmão Pedro tá aqui na igreja, aqui falando de Deus, tá falando de mim, tá falando de todo mundo aqui, tá pregando a palavra de salvação. Irmão, até eu temei. O que adianta eu estar na igreja, mas será que eu vou ser salvo? Será? Eu vou falar de mim. Será que eu, Pedro Henrique, será que eu, Pedro, será que eu vou subir? Será? Então, mano, não adianta, mano. Mas não importa. Se a gente tá na igreja, se não tá na igreja, não importa, mano. O que importa é nossa intimidade com Deus. É nosso coração, é nossa obediência. Porque Davi, ele pecou. É fácil falar de Davi, que Davi pecou. Ah, Davi pecou, ele cometeu adultério, mas Davi se arrependeu. Davi se arrependeu, irmão. O Saul, ele perdeu a coroa. É melhor eu pecar e se arrepender do que eu ficar com meu orgulho e perder a coroa da vida eterna. É melhor eu se arrepender do meu pecado do que eu ficar com meu orgulho e não se arrepender. Porque Saul, ele não se arrependeu. Saul, ele foi com orgulho, com soberba. Ele queria ser mais que os outros, ele queria ser mais que os outros. Ele não queria reconhecer seu erro. Tem muitas pessoas que estão na igreja, irmão, não reconhece o seu erro. Tem muita pessoa que está na igreja, está lá em cima, mas não é servo de Deus, mas não tem coração de servo. Não perdoa o seu próximo. Tem pessoas que estão na igreja, mas não tem um coração de arrependimento. Irmão. Saul tinha coroa. Davi não tinha coroa. Mas Davi foi ungido. Né? Não, Carlos. Então, bom, então não importa. O que importa é a intimidade com Deus. É nosso coração, nossa obediência. Amém, irmão? Passa para o nosso presbítero Carlos. Amém, profetas? Amém. Por isso que a palavra ela vai falar lá em Mateus 6. Olha que Mateus 6 fala a confirmação de toda a palavra. A luz do teu corpo é o olho. Portanto, se teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se porém os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como grande será as trevas. Jesus ensinava que os bens materiais são passageiros e frágeis. Aí a palavra diz, alertando-se para que não colocai-vos a segurança e o foco da vida na riqueza do mundo. Ou seja, onde os teus olhos estão pegados, ali teu coração está pegado, ali o teu corpo está pegado. Teus olhos estão em Cristo Jesus ou está pegado a coisas do mundo? Como assim? Vamos lá. O que significa na pregação, se portanto teus olhos forem puros, todo o teu corpo será cheio de luz? Tá, isso aqui nós já vai saber agora, mas eu quero te explicar essa. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. O que significa essa parte? Olhos maus. Se tu tem um olhar a Deus, se tu acredita que Deus é o nosso onipotente, onipresente, onisciente, se você acredita mesmo que Jesus ele faz todas as maravilhas, aí entra os olhos maus. Se você acredita que Deus pode curar a sua família, por que tu questiona? Se você acredita que Deus pode mudar teu ministério, então por que você não leva seu ministério diante do Senhor? Se você sabe que Deus vai te usar na palavra, por que tu não estuda a palavra para se tornar profeta? Se Deus falou que vai te usar no louvor, por que é que você não louva a Deus para Deus te usar no louvor? Se Deus falou que vai te abrir uma porta, por que tu não vai atrás da porta de emprego? Se Deus te falou que vai te dar uma direção para você pregar e evangelizar na rua, então por que você não segue a direção que Deus te mandou? Verdade. Se você recebeu a ordem do Senhor para se prostrar diante dele, fazer tudo conforme ele manda, para ele começar a honrar teu ministério e você começar a edificar fruto na terra, por que tu não faz isso? Esses são os olhos maus. É você saber que Deus pode, mas você não faz. É saber que você tem potencial para ir longe na pregação, no louvor, no evangelismo, mas tu não se esforça. Esses são os olhos maus. É aquele olhos que sabe que Deus faz, mas não quer fazer porque tem medo, porque tem vergonha. Irmão, ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sem a vergonha de evangelizar, de falar da palavra. Ah, mas falar da palavra é algo sério. Falar da palavra é algo que pode tanto salvar uma vida como destruir uma vida, dependendo do que fala. Sim, mas quem vai falar com você é o Espírito Santo. Se você pôr Deus na frente, vigiar e jejuar, Deus vai falar na sua vida. Quais são os olhos bons? A palavra diz, se os seus olhos são bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Aí a gente entende. Se você acredita que Deus vai fazer seu ministério fluir, permanece, que Deus vai te usar. Se você sabe que você tem um chamado para pregar, continua meditando que você vai pregar. Se Deus falou que vai te usar no louvor, continua louvando que Deus vai te aperfeiçoar. Se Deus falou que vai te usar para pregar lá fora, continua orando, buscando que Deus vai te usar lá fora. Esse é o significado da palavra a qual o Senhor ele nos fala para mim e para você nesta tarde. Aonde os teus olhos estão pegados nesta tarde? Nos bens da terra ou está pegado na salvação da sua alma? Os teus olhos estão pegados no que Deus falou que vai fazer e você vai se esforçar para fazer? Ou seus olhos estão pegados somente no que Deus fala, mas você não tem ainda essa vontade, esse desejo de cumprir o que Deus prometeu na tua vida? Será que é por isso que hoje você está parado? Será que é por isso que você está afastado? Será que é por isso que muitos chegam na igreja e já são usados e você continua no banco parado? Será que é por isso que muitos que entregam agora estão lá em cima, levando a palavra, louvando, glorificando, e você na igreja continua na mesma posição que você chegou há anos? É porque tu tem a oportunidade de ir além, mas tu não quer, mas tu não se esforça, mas não se dedica. Como que Deus vai operar em uma pessoa que não quer fazer a obra dele? É o que Deus está falando no princípio da criação de Adão e Eva. Eles tinham a oportunidade de ter a vida eterna, mas eles não quiseram, porque eles ouviram do Senhor: não comei-vos do fruto proibido. A ordem foi dada, mas eles quiseram cumprir? Não quiseram. Deram ouvido à voz que não era de Deus. Comeu do fruto, perdeu a vida eterna. Assim foi Laodiceia, não deu ouvido aos créditos que Deus dizia. Colocou o dinheiro e a soberba ao mesmo nível que a adoração e desagradou a Deus.
assim Deus também falou na meditação desta tarde, ao qual o que? A palavra fala. O que adianta você estar dentro da igreja, mas não vive a palavra? Se está dentro da igreja, se você não assume que você erra, então faz isso. Faz o que está escrito em Mateus 6. Aonde estiver os teus olhos, ali teu corpo estará e ali teu coração estará. Então, se está em Deus, fica em Deus e faça em Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu passo a oportunidade para o profeta Pedro. Amém. Então, essa palavra, irmão. Eu quero deixar a palavra pro irmão aqui. De tudo isso, irmão, que a gente falou aqui, irmão. Eu vou lá em Salmos, que o profeta Carlos falou aqui, que é o presbítero, né, irmão? Né? A gente tem que reconhecer que ele é presbítero, né, irmão? Não, Carlos. Amém, mas diácono tá bom também. Amém. Então, irmão, o Carlos ele falou aqui, irmão, então com nossos olhos, se nossos olhos for bom, vai ser a luz. Se nossos olhos for mal, nosso corpo inteiro vai ser trevas. Quer dizer, o Carlos, quer dizer que a Bíblia fala, né, que o Davi falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, irmão, o que vai iluminar em você, irmão, não é eu, não é o meu irmão que vai me iluminar. É a palavra que vai iluminar você, irmão. A palavra de Deus que vai te iluminar. Por que Davi falou assim, lâmpadas para meus pés é a tua palavra, irmão? É a palavra de Deus que vai iluminar em você, irmão. Né? Não, Carlos. Ué. Irmão, não é o Carlos que vai me iluminar. Não é o pastor que vai me iluminar. Se o pastor não quer me dar oportunidade na igreja, um exemplo. Amém, irmão. Quem vai me iluminar é Deus, né? O pastor não. Não, Carlos. Tô falando um exemplo, né, irmão? Não tô julgando ninguém, não. Tô falando assim, se a gente não tiver oportunidade, irmão, em vários lugares que a gente for, né, Carlos? Que a gente for convidado. Se a gente não receber a oportunidade, irmão, amém. Não é a oportunidade que vai me fazer eu menos crente ou mais crente, né, não, Carlos? Não, irmão. É Deus, irmão. É Deus. Quem vai iluminar eu e você, irmão, é a palavra que vai iluminar você. É a palavra. Jesus, irmão, ele foi cuspido, Jesus ele foi humilhado, mas Jesus ele não deixou de falar da palavra. Até quando ele estava na cruz, irmão, ele falou da palavra, irmão. O que Jesus falou? Senhor, perdoa-os porque não sabe o que faz. Jesus ele cumpriu a palavra até o fim, irmão. Às vezes é difícil eu e você falar para perdoar. É difícil eu você orar pelos inimigos, irmão. Às vezes o inimigo o diabo usa a pessoa para atacar eu e você. É difícil eu falar assim, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. É difícil, irmão, mas é Deus, ele vai provar, irmão. Deus ele provou Jesus. Jesus ele foi até o fim, irmão. Aqui, irmão, em Salmos aqui, irmão, 51, no versículo 17, lá fala assim, ó: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que essa palavra quer dizer, irmão? Quer dizer, não adianta, irmão, a gente só pregar a palavra, não adianta, irmão, a gente só pregar na igreja, no altar. A gente tem que se entregar a Deus no quarto. A gente tem que se quebrantar. A gente tem que se humilhar a Deus, Carlos. A gente tem que orar no Senhor. A gente tem que entregar a Deus de corpo e alma. A gente tem que se humilhar cada vez mais. Não é no altar. Não é pregando a palavra. Não. A gente tem que ter uma intimidade com Deus. É na intimidade que Deus vai provar o nosso coração. Não, Carlos. Deus provou Davi. Deus não condenou Davi, não, irmão. Deus ele provou Davi no pecado. Deus deixou Davi. Não estou falando assim que Deus ele como dizer, Deus provou Davi, irmão. Davi ele Deus não abandonou, Deus provou. Deus não abandonou. Deus ele deixou até onde ele vai. Vamos ver se Davi ele vai se arrepender ou não. O que aconteceu, Carlos? Davi se arrependeu.
Porque muitas vezes, bom, Deus vai deixar a luta. Deus vai permitir, bom, vir a luta. Deus vai permitir, Carlos, a gente vir a dificuldade, as provas, para ver, para Deus ver se eu e você é sincero ou não. Para Deus provar no nosso coração. Porque antes de Deus entregar aquilo que Deus prometeu, Deus vai provar o ensino no deserto. Igual foi com Jesus. Jesus ele foi no deserto, irmão, para provar. Deus ele levou Jesus no deserto para Deus provar o Jesus. Ah, mas como assim, irmão? Mas Jesus ele era próprio Deus. Mas Jesus ele era próprio Deus, ele era perfeito. Sim, é perfeito sim. Mas Jesus ele foi no deserto para deixar como exemplo que todos nós seres humanos vamos passar pelo deserto. Que todo eu e você, que a gente é servo de Deus, Carlos, a gente vai passar pelo deserto. Que a nossa vida não é vida não é vida perfeita. A nossa vida não é vida perfeita, não. A gente tem que ter o deserto a gente tem que ter o deserto na nossa vida, irmão. Porque o Davi, Carlos, ele teve que enfrentar o seu defeito. O Davi, irmão, começou a falar: por que te abates, ó minha alma? Davi começou, irmão, a enfrentar a sua guerra ali, irmão, contra ele mesmo, irmão. É difícil você ver um crente enfrentar a sua própria luta, a guerra contra a sua própria alma. É difícil, cara, acontecer isso hoje, cara. É mais fácil, irmão, é mais fácil a pessoa te acusar. É mais fácil a pessoa te acusar, te caluniar. Mas é difícil você ver a pessoa, irmão, enfrentar o seu desejo. É difícil você ver a pessoa enfrentar o seu próprio desejo, a sua própria luta, que aconteceu com Davi. Davi começou a enfrentar a sua própria guerra contra a sua própria alma ali, irmão. A sua própria alma. Não foi contra os homens não, irmão. Contra ele mesmo. Então muitas vezes, o que o Paulo fala? O que o Paulo fala, Carlos? O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu faço. É por isso que Paulo vai falar: aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Muitas vezes, bom, é mais fácil a gente fazer a vontade da carne do que fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, bom, é fácil, é fácil a gente ouvir a voz do nosso coração, do nosso desejo, do que Deus falar, a gente não cumprir, irmão. Por isso que Paulo ele vai falar, né? Por isso que Paulo fala, irmão. O Carlos. O Paulo vai falar, irmão, que a nossa luta, bom, tem a batalha. Já tem batalha já, irmão, contra a nossa carne e o espírito. O espírito, bom, tem a luta contra o espírito e a carne. O Paulo fala isso. A luta entre a carne e o espírito, irmão. Todo dia, irmão, quer dizer o quê? Que o Paulo ele quer dizer que todo dia temos a luta. Todo dia tem luta. Não é eu e você não, irmão. Não é contra o meu irmão não, Carlos, não. É contra eu e você, irmão. A nossa carne e o nosso espírito. Todo dia tem batalha, a carne e o espírito. Por isso que Paulo ele fala: todo dia temos que matar as nossas vontades. Todo dia temos que matar nossos desejos. Não é contra o meu irmão não. É fácil eu apontar meu irmão Carlos, é fácil apontar ele. Mas e eu? E eu? Será que eu vou apontar eu mesmo aqui na oração? É fácil apontar o próximo, é fácil. É difícil eu você enfrentar eu você mesmo. Enfrentar o meu desejo e o seu desejo. Amém? Essa é a palavra, irmão. Forte, hein? Vamos entrar com o louvor que vai falar nessa palavra nessa noite? Esse louvor tem tudo a ver com a pregação dessa noite. Dessa tarde. Começou já a falar tarde e noite. Amém? Então, amém. Pega esse hino. Ah? Que? Não vai ter ensaio do batismo. Ah, tu fica aqui então, fica aqui, Só vai ter um culto mesmo, da 15 para 7. Amém. Fica aqui, Carlos, fica aqui, Vocês vão? À noite. Ah, tá. Então o Carlos vai com ela, a igreja do Pastor de Volta? Vamos ver ainda. Nós vai então junto, né? Daqui. Nós vai junto,
Você não vai morrer nesse deserto que está passando. Deus está te ensinando, Ele está cuidando. Cada lágrima que derramou vai valer a pena. Deus vai entrar em cena e vai lutar por você. Ó, Deus vai contigo no deserto, como foi com o H. E já tem água preparada pra tua sede matar. Ele é fonte de água pura que nunca cessa. Deus vai caminhar com você, como fez com Israel. De dia era nuvem, de noite é fogo do céu. Ele é o maná que vem do céu e mata a fome. Deus tem milagres pra você, providência pra você. Ele é força que faz você vencer. Deus tem resposta pra você, Ele vai te surpreender. A terra prometida espera por você. A terra prometida espera por você. Agora Deus vai falar com você, ó. Pega essa aqui agora, ó. Quentinha descendo do céu, ó. Depois da luta, você vai glorificar a Deus. Depois da luta, você vai dizer que aprendeu a ser valente, ser diferente. Pois quem entra no deserto sai de lá mais crente. Depois da luta, você vai ser mais fiel a Deus. Depois da luta, tome posse do que é teu. Vai valer a pena. Depois desse deserto, o resultado é experiência. Tá entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo, continua, busca, glorifica. Aleluia. Esse deserto que você está passando é experiência, não é para a morte, é para te provar, para edificar teu espírito. Então ele fala de novo para você, ó. Deus tem milagres pra você, providência pra você. Ele é força que faz você vencer. Deus tem resposta pra você, Ele vai te surpreender. A terra prometida espera por você. A terra prometida espera por você. Mais uma vez, agora, ó. Depois da luta, você vai glorificar a Deus. Depois da luta, você vai dizer que aprendeu a ser valente, ser diferente. Pois quem entra no deserto sai de lá mais crente. Depois da luta, você vai ser mais fiel a Deus. Depois da luta, tome posse do que é teu, vai valer a pena. Depois desse deserto, o resultado é experiência. Amém? Amém. Quero passar para o profeta Pedro, tocar naquilo que Deus tocar, se for no louvor, se for na palavra. Amém. Eu vou deixar o louvor aqui, bom, né? Carlos, o louvor de do Paulo e Silas. Deixa o louvor aqui, bom, pro Paulo e Silas. Às vezes a prisão, bom, eu não sei qual é a sua prisão, né? Não, Carlos. Playback ou cantor? Pode ser playback, né? Playback. É bem assim, meus irmãos. Eu e você, irmão, todos nós temos a prisão, mas é a gente que vai. Deus, ele não vai obrigar a gente. Aí tem o livre-arbítrio, né? Então, bom, a gente tem que aceitar a correção de Deus, né? Não, Carlos. Esse hino é forte, hein? Esse hino aqui é forte, irmão. Eu e o Carlos vamos louvar aqui, né? Como tá a tua vida hoje? Tu tá dentro da prisão? Ore, clame,
porque à meia-noite Deus vai abrir as portas da prisão e a tua bênção vai descer na tua vida. É fraqueza espiritual? Ore, porque à meia-noite o anjo do Senhor virá com a bandeja do azeite e vai te colocar mais avivamento celestial. Meu Deus. Paulo, nós estamos presos. Paulo, tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou um adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei. A gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só pra reclamar, é o nosso fim, eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage, por favor. E se desse a prisão, ele não nos libertar, com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Faz assim, tu canta aí, eu oro aqui, então começa assim. Majestoso, glorioso, poderoso, invencível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado, mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invencível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Silas, acabou de acontecer. O chão acabou de tremer. O chão tremeu. O chão tremeu. O chão tremeu. O chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo ele aqui. Bora adorar o nome dele. Então começa assim. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui. A corrente acabou de cair. A corrente caiu. A corrente caiu. A corrente caiu. A corrente caiu. Jesus chegou. O cárcere abalou. Não tem prisão que segura um adorador. Jesus chegou. Jesus chegou. Não tem prisão nem depressão que segura um adorador. Aleluia. Forte, hein, meus irmãos? Forte, irmãos, forte. Paulo, tu tá sentindo o que eu tô sentindo, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui, sim. O chão tremeu, as paredes se moveram, todos os presos foram soltos. Só que tem um problema, Paulo. O imperador da Roma vai nos chamar. Ele vai nos perguntar o que foi que fizemos para sair daqui. Eu já sei. Eu vou falar assim. Desceu da terra, ele é varão de guerra, forte e majestoso, o todo-poderoso. A ele a honra e toda a exaltação. Aqui o homem não brilha, só quem brilha é o leão. Ele abate, ele exalta do jeito que ele quer. E é pra ele te exaltar, você tem que ter fé. E se tu estiver pensando que alguém vai te honrar, ainda que ele mata, a tua vitória vai chegar. Ele mata, ele fere, sem dar explicação. E que o mundo inteiro tá na palma da sua mão. E se tu cantar, em vez de reclamar, por cima dessa onda ele te faz caminhar. Jesus chegou, Jesus chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Jesus chegou, Jesus chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos. Forte essa palavra, hein? Forte, né, Carlos? Só tem que ensaiar mais. É. Eu não tava esperado. Se não ensaia, não vai. Mas deu pra entender o que Deus tá falando. É verdade.
Vamos deixar uma meditação bem rápida aqui no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2 só, para entender. Jonas 1, versículo 1 e 2. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Ou seja, o que é filho de Amitai? Filho da verdade. Dizendo, levanta-te e vai até Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a tua maldade já subiu diante de mim. Irmão, o que a palavra do Senhor fala em Jonas? Todo mundo conhece a pregação de Jonas, mas aqui hoje a pregação é diferente. Não vamos falar só de Jonas, vamos falar sobre a nossa vida ministerial. Jonas foi um dos profetas do Senhor que tinha intimidade, certo? Ouvia a voz de Deus, ouvia face a face a voz do Senhor sobre a vida dele. Tanto que fala que ele é filho de Amitai, filho da verdade, profeta que não tinha medo, profeta que não temia. Só que aí a palavra diz que o Senhor fala para Jonas, Jonas, vá até Nínive pregar para aquela cidade, porque a maldade já subiu até a minha presença, a corrupção já está grande. Só que Jonas corre. Jonas não vai para Nínive, Jonas vai para Tarsas. Por que Jonas correu? Já que Jonas não tinha medo, já que Jonas era profeta, já que ouvia a voz do Senhor. Porque é simples, Nínive era uma das terras a qual qualquer profeta que pisasse sobre ela era morto. Tinha sua língua cortada, era queimado vivo. Ali eles odiavam os cristãos que habitavam. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que Jonas temeu quando a palavra veio para ele a Nínive. Será que nós também não temos medo quando Deus fala, vai lá fora pregar a palavra, verdade, vai lá no UPA pregar a palavra, verdade, vai no hospital, vai na cadeia, vai lá no asilo? Por quê? Porque a palavra, ela edifica, ela restitui. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está como Jonas. Deus manda ir de encontro a uma alma necessitada, mas o medo bate. Será que aquela pessoa vai aceitar a palavra? Será que aquela pessoa vai aceitar eu falar do amor de Cristo? Será que aquela pessoa ela está apta a levar o evangelho? Só que a palavra diz, Jonas temeu, mas mesmo temendo, teve consequências a pagar. Será que muitas lutas que estamos passando não é desobediência a Deus? Não é algo que Ele pediu para fazer e não fazemos? Será que não é Deus falando, vai, pregue, e você fala, não vou, porque eu tenho medo? Deus fala, vou usar teu ministério para ganhar almas. E você fala, não me usa não, porque eu não aguento, eu não posso. Usa outro. E hoje você está parado por conta disso. Jonas pagou um outro preço. Jonas teve também um momento de muita unção ali, porque converteu aqueles marinheiros que estavam naquele barco, porque a palavra diz que eles adoravam a deuses pagãos, mas através da desobediência de Jonas, aqueles marinheiros entenderam que o Deus de Jonas era o único Deus que resolvia a providência na hora, que tinha o habitar do Espírito Santo. Será que hoje não somos desse jeito? Deus manda você fazer algo e você está correndo? Deus fala para você que você é capaz e você fala que não é? Então se você está no banco, se você não está tendo oportunidade, se você está parado, não é porque Deus te abandonou, é porque Deus mandou, mas tu se acha incapaz de fazer a obra. Verdade. Mas a palavra diz, ide por todo mundo, fazei discípulos. Deus está dizendo, coloca o Espírito Santo no teu coração, coloca na frente do trabalhar para você ver se você não ganha alma. Você acha que hoje eu estou pregando aqui é porque eu nunca tive vergonha? Tive. Ainda mais falar da palavra. O profeta também, eu creio que deve ter tido momentos de vergonha. Verdade. Pois falar da palavra não é brincadeira. É verdade mesmo. O que nós ouvimos muito dos pastores é pregar a palavra diante do Espírito Santo. Porque se tu matar uma alma, tu paga preço. Verdade. Se tu destruir uma alma, tu vai prestar conta no grande dia. Então a palavra não é brincadeira. Por isso muitos temem pregar a palavra, mas esquecem que Deus está no controle da sua vida, Deus está na frente, Deus está fazendo, Deus está provindo e Deus sabe da tua necessidade. Então, irmão, vá. Se Deus mandou, vai. Não seja como Jonas, desobediente, porque a palavra diz que lá na frente Jonas teve que ir a Nínive. Ele pregou para eles durante 40 dias e 40 noites, e aquele povo se arrependeu, se prostraram a Deus e houve arrependimento da palavra. Então Deus está dizendo, vai, prega,
Porque quando o Senhor chegar na frente, estender as mãos sobre a tua vida e dizer: agora eu vou te usar para ganhar aquela vida, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque você é capaz, você sim está pronto, você sim é selado pela promessa. Então você vai edificar essas almas em nome do Senhor Jesus. Amém. Passo pro profeta a Amém, palavra. irmão. Essa foi a palavra, então, né? Então, irmão, essa é a palavra, né? O nosso pecado, a nossa maldade separa do amor de Deus. Então, irmão, que a gente não deixa, irmão, a gente não pode deixar, irmão, perder a essência. A gente não pode deixar perder, né? Lá em 1 Pedro, irmão, 3,18 fala assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aí pra você ver, irmãos, Cristo, ele padeceu, Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Pelo justo e pelo injusto, irmão. E para levar-nos a Deus, mortificado, né? Quer dizer, na verdade, na carne. Mas ele foi vivificado pelo Espírito. Quer dizer, ele estava morto fisicamente, mas depois ele ressuscitou. Jesus, ele morreu, irmão, por mim e por você. Mas depois ele ressuscitou. Jesus. Todos acharam que ele perdeu. O diabo estava comemorando. O inferno estava comemorando. Mas quando Jesus ressuscitou, calou a boca de todos. Muitas vezes, irmão, eu e você quer brigar pela força do nosso braço, parceiro. A gente quer brigar. A gente quer levar. A gente quer fazer, irmão, a nossa força do nosso braço. Mas não vai não, irmão. Jesus ele venceu no silêncio. Não foi ele que deu Jesus, não foi que Jesus ele ficou quieto. Ele deixou Deus. Então, irmão, quem justifica eu e você, irmão, é Deus, né? Então, se você quer fazer alguma coisa, vamos ficar no silêncio. No silêncio. Amém, irmão? Essa é a palavra. Então, meus irmãos, a gente vai chegando ao fim dessa live. Que resolver uns negócios aí, senão a gente ia até umas 6 horas. Mas tem que resolver um negócio aí. Mas é isso aí, Deus ele fala no mínimo detalhe. Se você falar pra mim que essa live de hoje não falou com você, irmão, você tá bem apagado espiritualmente. Porque ó, Deus falou na palavra, no testemunho, no louvor. Então não tem como você falar assim: ah, Deus não falou comigo. Falou. Agora, se você vai fazer como Jonas, correr do que Deus falou, só aprende uma coisa: a consequência vem através da desobediência. Deus ele te ama, Deus ele gosta de você, Deus quer ver você crescer. Deus só pede uma coisa, que parece que o povo para eles é impossível. Olha que engraçado. Tudo que nós pede, que vem do Senhor, Deus faz com maior vontade. Deus faz com maior prazer. Você quer ser pregador? Deus vai lá e te faz ser pregador. Você quer ser levita? Deus faz ser levita. Você quer uma esposa? Deus prepara uma esposa. Tu quer ser mensageiro da palavra? Deus faz com o maior esforço. Mas por que quando Deus pede uma coisa, você não faz? Verdade mesmo. Só uma coisa Deus pediu. Nós pede um monte, Deus faz. Mas uma coisa que Deus pede, nós não faz. A gente não faz, é verdade. E o que é, pregador? Arrependei-vos de todo o pecado, morrei-vos para o mundo, nascei-vos uma nova criatura, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, falar da minha palavra, e salvação será feita de almas através de você, sendo usado pelo meu Espírito Santo. É tão difícil? Tudo que nós ganha do Senhor, será que é tão difícil pregar a palavra e ganhar almas para Cristo? Só isso que Deus pede. De muitas coisas que nós pediu, Deus se entregou. E aí quando Deus pede pra gente pregar para o reino, a gente fala que não. A gente corre do chamado. E se Deus também falar assim: peraí, então se ele não quer fazer o que eu tô pedindo, eu não vou fazer o que ele quer, o que ele almeja. Aí já era.
Aí vai sair da igreja, vai murmurar, vai falar que Deus é isso e aquilo. Mas uma coisa só que Deus pediu, a gente não faz muitas das vezes. Que é pregar, ganhar almas e edificar ministério. Só isso que Deus pede. E nós não faz. Nós corre. Aí fica complicado, né? Então essa é a live de hoje. Eu quero passar pro irmão Pedro terminar essa live com chave de ouro naquilo que Deus tocar no coração dele. E terminando a meditação, o louvor, não sei o que Deus tocar no coração dele, a gente encerra essa live com chave de ouro, porque Deus falou com você sim. Amém, meus irmãos? Passo para ele a parte final dessa live. Só uma palavra só, irmãos, né? Lá em Salmo 23 fala assim, Salmo 23, né, Carlos? Ela fala assim, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Então, mano, nada vai faltar pra mim e pra você, irmão, quando a gente serve a Deus. Essa palavra aqui, irmão, é pra quem tem obediência. Essa palavra aqui, irmão, não é pra qualquer um. É pra quem tem obediência. Se você tem obediência, irmão, nada vai faltar pra mim e pra você. Nada vai faltar. Se você tem obediência. Então, irmão, se você tiver obediência com Deus, nada vai faltar. Né, irmão Carlos? Ela fala assim, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Quer dizer o que, irmão? Não falta a presença do Senhor. O Senhor vai sustentar a gente. O Senhor vai dar força. O Senhor ele vai proteger, ele vai guardar. Não é só bênção, irmão. Mas o maior coisa que a gente pode ter, irmão, é a proteção de Deus. Porque se Deus não proteger a gente, irmão, o que vai ser de nós, irmão? Né, Carlos? Se Deus não proteger a gente, muitas pessoas perdem vida, muitas pessoas morrem, irmão. Né? Tem vários vídeos, irmão, que eu já vi que tem uma pessoa lá em... A pessoa na África, Carlos, rasgou a Bíblia. Várias situações, irmão, porque a Bíblia tá se cumprindo. Porque amor de muito estão se esfriando, Carlos. Tá. A pessoa está rasgando a Bíblia, a pessoa estão xingando, as pessoas estão fazendo estátua de demônio lá no carnaval. Irmão, a pessoa está adorando mais as coisas do mundo do que a Deus. Por quê? Porque a Bíblia está se cumprindo, irmão. O amor de muito estão se esfriando. As pessoas estão adorando Satanás, estão adorando o demônio. Você vê. Por quê? Está se cumprindo a palavra. A mãe batendo o filho batendo a mãe, o bebê abandonado na caçamba. Né? Então essa palavra, irmão, que o ser humano pode abandonar você. Amigo pode abandonar, Carlos. Amigo pode abandonar você, mas não abandona você, Carlos. Quer dizer, o nosso amigo, irmão, pode abandonar. Mas tem aquele amigo que é mais chegado do que o irmão. A Bíblia fala. Às vezes, irmão, o amigo, ele vale mais do que o irmão que tá na nossa família. Às vezes, por quê? O José é um exemplo, o José. O José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. O José. Né? Não, Carlos. O José foi vendido pelos próprios irmãos dele. Então, essa é a palavra, né? Essa foi a palavra, Carlos. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe o ministério de cada um. Não se preocupa, amanhã estamos com a live de volta. Amanhã é segunda-feira, se o profeta não for trabalhar. À tarde amanhã tô de folga, meu cara. Você tá de folga. Aí amanhã, tarde, teremos a live missionária do Senhor. E eu creio que até amanhã Deus vai falar mais um pouco no coração. 1h33 de live, tá bom demais. Tá bom demais. Amanhã tem mais 1h33. E ó, deixa Deus trabalhar. Amanhã tem mais uma. E que Deus abençoe. Deixa o Espírito Santo tocar nos corações, né, Carlos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta live. Obrigado por mais esse culto.
aonde o Senhor coloca essas vidas. Senhor, abençoe o nosso obreiro Pedro, abençoe todo o ministério, abençoe toda a casa dele, toda a família. Senhor, se despedimos hoje dessa live, mas creio que o Senhor vai falar mais no coração da tua igreja, que eles possam estar firme, alicerçado e potencializado no Senhor Jesus a fazer o ID do Senhor, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus que tudo faz, porque em nome do Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por vocês, ele diz nesta tarde: